Olá, amigos. Mais uma vez aqui estamos para apresentar o podcast do Gente que Fala. Hoje com um convidado que vocês vão gostar muito, porque ele vai falar sobre um assunto que está na moda, que são as fraudes, muitas fraudes por aí. Ele vai contar. Ele é bacharel Marcelo Alcides Carvalho Gomes. Correto. Seja bem-vindo. Muito bom. Obrigado pelo convite, Fausto. Você é bacharel, mestre e doutor em ciências contábeis, Exatamente. perito contador forense, Também. examinador de fraudes, Isso. ex-professor universitário, Várias faculdades. palestrante e parecerista sobre perícia contábil, investigação de fraudes e corrupção no Brasil e no exterior. Sócio da DEFEXA, Consultoria e Perícia Contábil. Isso, a gente Defexa. Isso, a gente chama de Defexa. Defexa. Pesquisador da Perforte, Grupo de Investigações Periciais, Forenses e Tecnológicas. Isso, é um grupo da USP, em que é da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em que a gente faz parte para justamente estudar esses casos. Perfeito. E membro da Academia Paulista de Contabilidade. Tá certo? Corretíssimo. Fraudes. Qual é o perfil de um fraudador? Hoje, Fausto, o perfil, assim, tem várias pesquisas que tentam traçar ano a ano, traçar o perfil do fraudador, seja no Brasil ou no exterior. A Association of Certified Fraud Examiners, que é a principal entidade de investigadores de fraude, ela tem uma publicação todo ano que chama Report to the Nation. E aqui no Brasil, as empresas de consultoria na área de fraude publicam ano sim, ano não, eles vão revezando, mas que dá uma publicação por ano, do perfil desse fraudador. Normalmente, na maioria dos casos, ainda são os homens, acima de 36 anos, e estão causando prejuízos às empresas aí entre 6% e 8% do faturamento. O fraudador e o golpista é a mesma pessoa, não? Vamos colocar diferente. Sim. O golpista, ele tem vamos dizer assim, ele está atacando a sociedade como um todo, seja aquele espertalhão que vai tirar o dinheiro de uma senhora que está desamparada ou precisando de um relacionamento, ou pode ser o estelionatário comum que dá um golpe com boleto falso, existia muito isso antigamente. O fraudador não, ele precisa, o que a gente estuda é o fraudador que tem uma ocupação dentro da empresa. Então é um abuso ocupacional, fraude causada por um abuso ocupacional. Eu tenho um emprego, eu utilizo dessa minha posição no meu emprego para causar uma fraude contra o empregador. Sim. Marcelo, qual é a diferença entre uma auditoria comum e uma investigação de fraude? Ixi, aqui não vamos estender, mas basicamente a auditoria ela tá para entender se a empresa, né, a contabilidade da empresa obedece a todas as normas previstas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, os livros estão escriturados de forma correta, os ativos estão avaliados dentro do que determinam as normas de avaliação de ativos, sejam eles objetivos ou subjetivos. Tem uma série de normas e regras que os auditores precisam cumprir e são bem gerais. Então, a auditoria vai por amostragem, ela não vai, vamos dizer assim, 100% das contas, eu não vou olhar no detalhe, eu tenho tem regras para definir para cada tipo de empresa a materialidade com que o auditor trabalha, então eu não vou auditar transações menores do que R$ 1 milhão de reais. E o auditor passou uma transação abaixo de R$ 1 milhão, ele não vai olhar, porque não estava dentro do que eles consideram a materialidade, que é também um recurso, ou existe uma norma que o auditor tem que seguir para definir como é que é essa materialidade. A investigação de fraude é completamente diferente. A investigação de fraude, existe uma suspeita de uma fraude,
e o investigador vai lá para confirmar ou não se essa fraude existe. Então, ele vai usar de outros instrumentos. Ele pode acessar e-mails, coisa que o auditor não faz. Ele vai acessar comunicações trocadas entre os funcionários, porque hoje em dia não é só o e-mail trocado entre, por exemplo, o funcionário e o cliente, o funcionário e o fornecedor, e os e-mails internos, mas também existem comunicações internas via Teams, via Slack. São comunicadores internos que você pode, como investigador, acessar as conversas que foram feitas entre os funcionários. Então, você tem todo um trabalho de, primeiro, você conhecer a denúncia, investigar aquela determinada transação e as comunicações relacionadas a ela. Então, por exemplo, o auditor, ele vai ver compras, ele vai ver vendas, ele vai ver o financeiro. O investigador, ele vai falar assim, estamos com uma suspeita com recebimento de propina por um funcionário de compras com fornecedor tal. Então ele vai olhar todas as transações com aquele fornecedor, 100%, o que é muito diferente de uma auditoria. Com toda a experiência que você tem, que a gente viu pelo seu currículo, como é que o perito diferencia um erro contábil de uma fraude? Porque pode haver um erro. Sim. Inocente, vai. Exato. E aí tem as particularidades, né? O erro, ele não tem a intenção. Ele foi ocasionado sem intenção. Eu errei a contabilização, eu errei a forma como eu fiz o pagamento, eu errei como eu recebi o dinheiro do fornecedor, do cliente. Eu posso ter um probleminha de interpretação de uma determinada transação. Mas é uma só, duas, e ali ele já corrige. A fraude não, houve intenção. Embora a fraude, às vezes, ela começa como um erro. E ela foi planejada. O erro foi planejado para quê? Para ver se alguém percebia que o erro seria detectado. O erro não foi detectado, ele aumenta o valor e aumenta o número de transações. Até que aquilo ali ele se sinta seguro, e aí é uma fraude. Entendeu? Então, o erro não tem intenção, mas o fraudador começa com um erro intencional. Uma vez comprovada a fraude, qual é o próximo passo seu? Sempre, em todas as ocasiões, quando existe a denúncia, a gente faz a investigação, identificada a fraude, jurídico da empresa ou jurídico externo da empresa. Dali para frente, quem cuida, sempre deve cuidar, é o advogado. Porque aí pode ter uma denúncia com boletim de ocorrência, pode ter, pode ter demissão por justa, tem que definir se vai ser demissão por justa causa, sem justa causa, tem uma série de decisões. Vários caminhos aí, né? Tem vários caminhos que eu, como contador, não posso orientar a empresa. Sei. Quem orienta é um advogado. Sei. Cerca de 6% do faturamento das empresas é desviado por fraudes. Aliás, eu tenho um amigo que ele tem uma rede de restaurantes. Uhum. Ele já considera sempre de 6% a 10%. Ele perde todo mês, ele sabe que perde e por fraude. Uhum. Só que é muito difícil de pegar. Exato. E esse é o número mesmo, de 6%. Eu costumo trabalhar com o número de 6% a 8%, que é o conjunto de todas as empresas. Infelizmente, esse é o tamanho do problema que nós temos no país. E isso, eu vou ser bem sincero, se pegar Estados Unidos, Europa, também é a mesma coisa. É no mundo inteiro isso. É no mundo inteiro. Não vamos dizer, é o brasileiro, é homem, é o homem branco. Não. É mulher. Assim, eu só diria que a mulher é mais difícil de detectar que ela está cometendo fraude do que o homem. Mas igualmente, não tem raça, não tem cor, não tem sexo, não tem nacionalidade. A fraude está disseminada em todos os lugares. É uma pena isso, não? Infelizmente. Isso também no serviço público deve ser um problema danado. O serviço público ele tem outros problemas por exemplo,
se você comparar uma investigação no setor privado, no setor público, os caminhos são completamente diferentes. No setor privado, que nem eu expliquei, detectada a fraude, vai para um advogado, ele vai decidir se vai ter boletim de ocorrência, demissão por justa causa ou não, né? E vida que segue. Detectada, aí o problema passa a ser da polícia, do fraudador com os advogados para ver como é que ele vai responder. No serviço público é diferente, você tem um outro processo que envolve toda uma estrutura que é definida por cada estado ou pela federação. E a demissão de funcionário público é muito mais difícil do que e mais demorada do que no serviço privado. Sim, com certeza. A lei de lavagem de dinheiro é bem aplicada? Estamos melhorando. Ainda não, assim, a gente tem que sempre lembrar, a legislação sempre está atrás do fraudador ou do lavador de dinheiro. Então, existem situações... Quando a primeira lei foi criada, lá em 1998, vamos conseguir pegar um monte de gente, né? Já alteraram essa lei 2 vezes e ainda a gente está correndo atrás. E é muito natural isso, porque é a dinâmica dos negócios, né? É como o mundo empresarial evolui. Se a gente imaginar 20 anos atrás, ninguém falava em fintech. E hoje em dia é uma normalidade você falar em fintech. Qualquer empresa comercial quer ter a sua fintech, qualquer imobiliária quer ter a sua fintech. Então, o ambiente financeiro mudou. E com ele vieram novas alternativas de lavagem de dinheiro. O pessoal tem discutido muito essas contas correntes, que eles chamam conta ônibus, né? Onde eu coloco o dinheiro de vários investidores numa conta só e esse dinheiro depois é aplicado nos grandes bancos. Então os grandes bancos estão tomando cuidado já com isso, porque antes da Operação Carbono Oculto eles não tomavam tanto cuidado. Alguns cuidavam disso, mas outros não, porque era muito dinheiro, ninguém vai desprezar dinheiro aplicado. Com a Operação Carbono Oculto, muita gente começou a prestar atenção nessas contas ônibus. E a FEBRABAN, inclusive, está, vamos dizer, desenvolvendo a autorregulação do mercado. Ou seja, você, fintech, quer aplicar em banco grande, você vai ter que obedecer algumas regras. Conta ônibus, você vai ter que dizer... Você pode até ter uma conta só, ônibus, mas você vai ter que dizer... um por um, quem são os proprietários daquela montanha de dinheiro, para que o banco grande possa entender que aquilo não tem nenhum problema com agente público, com crime organizado, com tráfico de drogas, com qualquer outra coisa que possa comprometer ou expor a riscos as grandes instituições, inclusive a fintech, né? Porque os bancos grandes estão muito avançados na parte de compliance, na parte de gestão de riscos, mas as fintechs, pelo espírito delas e pelo tamanho delas, elas não têm capacidade de ter ainda ter um monitoramento de compliance robusto para prevenir, saber se é crime organizado, se não é, se é lavagem de dinheiro, se é sonegação fiscal. A gente está vivendo um mundo difícil, não? Infelizmente. Por que os homens fraudadores tendem a ser menos discretos que as mulheres? Olha, assim, por estudo, eu não sei o que se passa com o homem, mas eu acho que ele gosta muito mais de uma festa, né, com os amigos, né, e ele começa a ter os sinais, o que a gente chama na investigação, sinais exteriores de riqueza. E aí ele, assim... Fotos na internet... muita gente foi pega em fraude, às vezes não era nem o próprio fraudador, mas o filho do fraudador. O filho do fraudador, tivemos um caso, o filho do fraudador foi para Miami, postou que alugou uma Ferrari. E a gente assim, como é que pode um negócio desse? Aí vai investigar o filho do fraudador para ver se ele, pode ser que ele trabalhe. Hoje em dia, essa parte de influencer, sei lá, digital, alguma coisa assim, o cara tem um dinheiro que a gente não sabe, né? E aí você vê que ele nunca trabalhou, é um estudante, como é que ele alugou uma Ferrari, né? Então foi com o dinheiro do pai. O pai não teria dinheiro para alugar uma Ferrari em Miami. Então, tem essas situações que a gente... Está na cara que o pai que é o fraudador, né? Exatamente. A mulher, tivemos até um caso interessante
algum tempo atrás, o presidente de uma empresa, a esposa dele estava pedindo um item de luxo, né? Uma bolsa, né? E aí ela insistindo, ele falou, não vou gastar esse dinheiro com uma bolsa, imagina que eu vou fazer isso, não sei o quê. Aí eles foram, passou um tempo, né? Ela insistindo com a bolsa. Aí eles foram, passou um tempo, eles foram numa festa da empresa, e aí estava o diretor da empresa com a esposa e a esposa desse diretor com a bolsa. E aí a mulher veio no carro, na orelha do presidente, e falou, Tá vendo? como é que você é presidente e não me dá a bolsa e o seu diretor deu a bolsa para a esposa? Aí ele pegou, Marcelo, temos um problema aqui. E aí ele tinha levado quase 30 milhões de reais. Puxa vida. É. E, assim, era uma situação... O estopim foi uma bolsa. O estopim foi uma bolsa. E era uma situação que a gente... parece brincadeira, né? Mas quando eu comecei nessa área, os primeiros casos que eu trabalhei, era sempre o empresário chegava para mim, Marcelo, roubaram meu caixa 2, o que eu faço? Né? Eu falava assim, não podemos ir na polícia, você vai dizer que você roubaram o seu dinheiro da sonegação que você usava para pagar propina para político. Não tem como você fazer isso, né? Então, e esses casos iam se repetindo. Esse caso da Bolsa era exatamente isso, era o responsável pelo pagamento das propinas, ele sempre estava levando um a mais, né? Dizia que o político, o assessor do político pedia mais dinheiro, quando na verdade não estava pedindo o dinheiro, né? Ele estava tirando da empresa. Além dos gastos excessivos, quais comportamentos do escritório devem acender o alerta? Não querer sair de férias é um sintoma clássico de alguém que pode estar querendo cometer Não quero férias. Não quero férias. Por quê? Porque ele está controlando as transações dele. Como ele burlou o controle interno, ele precisa ter o controle interno dele. Já está presente, né? Presente, porque muitas das fraudes, a gente, inclusive em algumas investigações, a gente fala, pede para ele sair de férias. 30 dias de férias para ele, enquanto a gente faz a investigação. Tranquilo. O cara, não, porque não é a hora de eu sair de férias. Não interessa, agora você vai sair de férias. Você vai tirar férias. E muitas vezes a gente descobre a fraude quando a pessoa sai de férias. Então, um segundo sinal muito claro, o primeiro, sem dúvida nenhuma, sinais exteriores de riqueza. O segundo é não querer tirar férias. Né? E o terceiro é comportamentos que não são éticos do dia a dia. Né? Então, a gente tem visto muito vício em jogo, né? Então, no ano passado nós tivemos 3 casos de vício em jogo, o Tigrinho, esses jogos de internet, etc. Então, o funcionário se endivida e precisa cometer a fraude. E era notório, né, o caso, né? Agora, nessa circunstância, quando o funcionário não quer sair ou sai de férias forçadas, ele já sai desconfiado, né? Ele já sabe que tem uma investigação, que pode ter que a empresa está desconfiada de alguma coisa, principalmente quando é um pedido de saída de férias forçada. Aí ele já sabe que alguma coisa não está, vamos dizer assim, caminhando bem. Já sabe que não vai poder olhar as pessoas de frente, né? O vício em apostas online tem aparecido em casos recentes de desvios corporativos? Sim, infelizmente, que nem eu falei anteriormente, a gente teve 3 casos no ano passado relacionados a isso. Em 2 deles foram desvios do caixa da empresa e um foi furto de equipamento da companhia para poder pagar as dívidas. Então, tipo, carregar equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios da empresa. E nos outros casos era típico de tirar dinheiro do caixa da empresa. Agora, essas bets que estão por aí, elas não são fontes de corrupção? Tem casos e casos. Tá? Se ela está regulada, se ela está prestando as informações corretas ao COAF, se ela está com a contabilidade em dia, né? Isso é uma coisa muito importante também, que, aliás, muita gente despreza. Eu diria que é uma empresa que você pode confiar.
Se você, mas infelizmente tem muita bet que se instala no exterior e vem atuar no Brasil e que não tem como ser fiscalizada, né? Porque é pela internet, o cara faz uma propaganda dentro de um Instagram, das mídias sociais, e aí acaba vinculando o trabalho dele e a pessoa vai apostar nessas bets. É perder dinheiro, infelizmente é perder dinheiro, e isso é fruto pode ser fruto de crime. E a gente sabe que tem muita gente perdendo dinheiro nisso, né? Infelizmente. Isso não. Assim, também é a mesma coisa. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Isso está acontecendo. Será que são os desavisados ou serão pessoas que querem ganhar um pouquinho mais? Eu acho que são os esperançosos que acham que loteria vai dar dinheiro, né? Então é complicado. Não vou negar, eu estou ali na minha apostinha na Mega Sena da virada, etc. Mas assim, R$ 6, R$ 12, sei lá, sem exagero. Eu acho que você tem que saber se controlar, fazer do jogo uma diversão, não um vício. E você tem que perceber que você está viciado. Acho que é a principal dificuldade de quem é o viciado, né? Eu faço isso. De vez em quando eu faço um joguinho para me divertir, né? Exato. Eu acho que e fica aquela expectativa. Sempre na inocência e na esperança. E não comprometendo o seu patrimônio, o seu patrimônio, se você já está, vamos dizer, aposentado, ou se você comprometer a sua renda, que você tem que sustentar a sua família, pagar a escola das crianças, plano de saúde, essas coisas. Vai gastar em jogo. Exatamente, não dá. Isso aí é que não dá. Seria real o crescimento de fraudes cometidas por funcionários que se sentem, entre aspas, desvalorizados da empresa? Nós estamos com uma complicação nesse ponto. Essa sua pergunta é perfeita, sim. A gente teve, vamos dizer assim, mais recentemente, vamos dizer assim, até uns 10 anos atrás, isso era uma verdade. Funcionários que estavam desprestigiados cometiam fraudes. Só que agora a gente tem uma nova geração, a geração Z e a geração Y. E eles são, teoricamente, pelo que vários estudos apontam, eles são muito mais vingativos. Vingativos. Exatamente. Ou seja, a empresa não tem o mesmo propósito que o meu, ela não bate nas ideias, eu vou me vingar dela e vou cometer a fraude. É a mesma coisa dessa meninada que vai lá nos museus e joga tinta no quadro. É a mesma coisa dentro das empresas, de cometer uma fraude, né? Ou, às vezes, até de colocar a empresa em risco deliberadamente, em exposição negativa à empresa, desnecessariamente, mas por conta de não enxergar o mesmo propósito, né? Então, agora nos Estados Unidos tem muitas situações assim com as operações do ICE, né? E uma discussão enorme sobre o comportamento das empresas. E muitas empresas estão tendo retaliações de funcionários porque não tem, assim, na visão dos funcionários de geração Z e Y, ela não tem o mesmo propósito que elas, mas e coitada da empresa, ela tem que gerenciar, porque tem o Z e o Y que querem que vá para um lugar e o Z e o Y que querem ir para o outro. E ela tem que saber gerenciar para que não haja uma exposição negativa deliberada por conta de uma ação de vingativa. O mundo anda complicado mesmo, hein? Eu tenho, assim, eu sou um eterno fã dos compliance officers, porque hoje em dia eles sofrem. Porque não deve ser fácil. Você tem uma geração boomer e X ainda nas empresas, que tem um tipo de comportamento que você sabia como eles se comportam, você estudou durante 30, 40 anos o comportamento desse grupo de pessoas, e agora você tem uma geração Z e Y que é completamente diferente, que nós estamos aprendendo como eles pensam, como é que eles lidam com as situações, né? Tem gente muito boa,
mas tem gente que tem um comportamento que Qual é a precisa... faixa etária dessa? Nós estamos falando de 35 para baixo. 35 para baixo. Então, vai desde o estagiário de 22, 23 anos, que acabou de se formar, trainee, até o gerente, 35 anos, já estão começando, essas pessoas já estão chegando nas funções de liderança, seja diretor, vice-presidente, etc. Essa na faixa de 35 até 40 anos. E já estão começando mal, né? Não é que é começando mal, é uma geração que pensa diferente, né? Então, não tem, assim, eu sou da época que, por exemplo, o meu pai ficou 30 anos, 35 anos na mesma empresa, ganhou o relógio da empresa, essas coisas. Essa geração, 5 anos no máximo, 3, 4, e olhe lá. Eles não têm fidelidade nenhuma. Onde não tem fidelidade, né, e a empresa sofre para manter a fidelidade, porque também salário não adianta. Não é salário que segura esse pessoal. Né? De novo, propósito. E tá, o propósito do funcionário da empresa tem que estar ligado ao propósito do funcionário. E é muito difícil agradar a todos. Seu pai mexia com contabilidade também? Sim, meu pai e meu avô. O meu avô não era contador, era o famoso guarda-livros, aquele ainda sem formação. Guarda-livros, né? Isso. Trabalhava numa empresa de importação e exportação em Belém do Pará, né? E aí, meu pai. Está aqui. Isso. E meu pai depois veio do Pará, né? Eu tô até com ele aí na Baía de Guajará, sim, em Belém. Sim. E faz um tempo essa foto aí. Ele veio de Belém em 1958, né? Um fato pitoresco, ele morou na mesma pensão, no mesmo quarto que o jornalista José Hamilton Ribeiro. Ah, o José Hamilton Ribeiro. Eles eram colegas de quarto de pensão. O Zé Hamilton vindo do interior do Paraná, ou de São Paulo, né? E o meu pai vindo de Belém. O Zé Hamilton é meu padrinho de nascimento. Ah, e você tem contato sempre com ele? Mas agora que ele está uma idade mais avançada, está complicado. Sim, mas ele é uma figura adorável, né? Excelente pessoa, excelente pessoa. Infelizmente teve aquele problema com a perna, né? No Vietnã e tal. No Vietnã. Isso. Mas é uma figura adorável, um jornalista de primeira qualidade. Exatamente. Foi quase por isso que eu também quase fui para o jornalismo. Mas aí o sangue familiar falou mais alto. Sei. Mas você gosta de jornalismo? Então, às vezes eu acho que talvez eu fosse para o jornalismo investigativo, né? Então eu fui para a investigação de fraudes. Sim. E aí, quando você vai para a perícia, né, a principal arma do contador na perícia é saber escrever muito bem. Então, me resolvi na contabilidade com a perícia. E a imprensa procura você por causa de fraudes, não? Não, muito difícil, né? Isso é um trabalho mais de bastidor, né? Isso, eu tento preservar o máximo possível, por conta de clientes, dos casos que eu trabalhei. Alguns eu falo, porque já passou muito tempo. Sim. Eu já estou aí há mais de 30 anos nessa área, mas os mais recentes, os casos mais complicados recentes, a gente não fala. Você falou que é padrinho, o Zé Hamilton é seu padrinho? Padrinho. Olha, está muito bem de padrinho, viu? Parabéns. Eu gosto muito do Zé Hamilton. Foi meu companheiro de anos e anos atrás. Isso. Uma lenda do jornalismo. Lenda, mesmo. É uma lenda mesmo. Por que a maioria das fraudes ocupacionais é cometida por funcionários com mais de 5 ou 10 anos de casa? Eu acho que é por conhecer os controles internos das empresas, as falhas de controle. Quando a gente fala em fraude, os especialistas eles sempre falam num triângulo das fraudes. O que é o triângulo da fraude? Quando o triângulo acontece, a fraude é iminente. Então, o primeiro ponto é o funcionário ter o primeiro vértice é a necessidade. Eu tenho um problema de família, eu tenho um problema de empréstimo, eu tenho um problema de jogo, de bebidas, amantes. Tem várias necessidades que alguém pode alegar para cometer a fraude. Mas para cometer a fraude, eu tenho que ter uma falha de controle, que é a oportunidade, que é o segundo vértice. Então, se eu tenho uma necessidade, eu tenho uma oportunidade,
que é a falha de controle, eu estou quase lá para cometer a fraude. O que falta? É o último vértice, que é o racionalizar sobre a fraude, cometer ou não a fraude. Pontos positivos e pontos negativos. Vou ser preso? Minha família vai ficar sabendo? Vou ser demitido? O que vai acontecer depois de eu ser demitido? Então, o fraudador ele vai fazer uma análise, um balanço entre prós e contras. Se ele entender que os prós são maiores que os contras, ele tem a oportunidade, tem a necessidade, a fraude já está cometida. Ele só vai esperar o melhor momento. Enquanto ele tiver a percepção de que, vamos dizer, os contras são maiores do que os prós, ele não vai cometer a fraude, né? Então, por isso que hoje as empresas, o compliance, tem que trabalhar muito em aumentar os contras cometer a fraude. O fraudador tem a segurança dele, né? Exatamente. Ele só vai cometer a fraude se ele tiver certeza de que nada vai acontecer, ou se acontecer, ele está garantido. Mas eu posso dizer, assim, por experiência própria, assim, de todos os casos de fraude, acho que 2 ou 3 fraudadores se deram bem. O resto, um ano depois, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Todo o dinheiro que eles roubaram, não tinham mais. É que nem o esportista que ganha muito dinheiro durante a sua fase como atleta, né, profissional. Depois que deixa, acha que pode gastar exatamente quanto ele gastava como profissional. E aí ele não tem, o dinheiro não entra, mas está saindo. É curioso isso, né? Porque às vezes a pessoa ganha na loteria um dinheiro a mais e gasta o dinheiro e fica sem nada, né? Exato. É comum ver isso. Exato, infelizmente isso, porque é a educação financeira, a gestão financeira. O fraudador, ou esse tipo de pessoa, ela não pensa que o patrimônio, né, o dinheiro que ela conseguiu, ela tem que ficar parado numa conta e eu viver da renda daquele dinheiro, né, a que a gente chama renda passiva, né? Ou seja, eu tenho 1 milhão de reais, eu vou ter 10 mil por mês, eu vou gastar 10 mil. Qualquer coisa que eu gastar mais do que 10 mil por mês, eu vou estar comprometendo 1 milhão que eu tenho. Então, é basicamente isso. E o fraudador é a mesma coisa. Quando ele está ganhando o dinheiro dele, ele está gastando, ele não... Eu já vi fraudador reformando casa, comprando carro, né, comprando apartamento na praia. E quando é pego, ele está achando que ele podia ter o mesmo gasto. Ele tem que pagar IPTU, condomínio da casa de praia, ele tem que pagar o IPVA da Porsche que ele comprou. Tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Marcelo, a gente tem aí no nosso grupo um portal só de artigos, que é uma coisa mais ou menos inédita. Existem vários portais, mas esse nosso é só de artigos. À sua disposição, quando quiser falar sobre a sua área. Prevenção, principalmente, sei lá, viu? Muito obrigado, uma boa ideia. Quando quiser, à disposição. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Sobre o crime organizado nas empresas. Como uma facção criminosa se torna fornecedora de uma multinacional? Bom, vamos lá. Eu acho que o crime organizado está entrando em diversos tipos de negócio. Então começou franquias. As franquias, eu acredito, estão tendo muito... Os franqueadores vão ter muito problema, precisam se organizar seriamente com o crime organizado, porque eles estão usando isso para lavar dinheiro. Então, seja uma lavanderia, uma posto de gasolina, perfumaria... Empresa de ônibus. Exato. Então, eles vão entrando nos negócios que são lícitos, e vão auferindo receitas que são incompatíveis com as vendas. E vai entrando em dinheiro e aqui a partir... Então, se você pegar muito... Está dando lucro fora de série, né? Exatamente. O franqueador não está olhando... Se o franqueado... Porque assim, o que acontece? O franqueado, ele tem que pagar para o franqueador sobre as vendas.
não sobre o dinheiro que entra. Então, acho que o franqueador tem que começar a olhar no franqueado para saber o que dinheiro que entra, de onde vem. Se o cara, assim, se ele me compra produto, ele compra produtos, uma perfumaria, ele compra produtos do fabricante dos perfumes, ele compra 1 milhão por ano, como é que entrou 10 milhões de reais em venda? Ele não comprou por 1 e vendeu por 10, porque ele tem uma tabela de preço para seguir. Então tem alguma coisa suspeita. Então é muito importante que o franqueador comece a olhar os franqueados para ver como está a situação das empresas, das franquias, né? Aí tem os negócios, tipo, nem você falou, ônibus, posto de gasolina, que são tudo empresas que mexem e podem mexer com muito dinheiro. Isso é muito complicado. Por quê? Porque dali, seja da franquia, seja do posto de gasolina, seja da empresa de ônibus, eles vão transferindo dinheiro para outras empresas, que essas empresas compram empresas lícitas. Então, o posto de gasolina, de repente, comprou uma destilaria de álcool, comprou uma fazenda de cana-de-açúcar, né? Então, isso cresceu de um volume tal que eles começaram a se inserir na atividade, vamos dizer assim, lícita, né? E eles não pagam impostos. Não pagam porque, assim, a empresa que eu comprei hoje, eu já vendo depois, ou eu liquido ela e compro outra. Eles não estão interessados, estão interessados em rodar aquele dinheiro, né? Desculpa, e conseguir o mercado. Então, hoje eu vejo, assim como eu falei da Febraban, eu tenho visto outras associações comerciais e industriais se mexendo para saber quem são os seus associados. Ter certeza que aquele associado tem uma empresa regular, que está tudo em ordem. E o mesmo trabalho tem sido feito também por auditores, tem sido feito por contadores. A junta comercial, o que os fraudadores estavam, o que os criminosos estavam fazendo? Eles estavam abrindo empresas por transparência. O Conselho Regional de Contabilidade divulga o nome e o CRC de cada um dos contadores que estão habilitados. O crime organizado estava indo lá, pegando o nome e o CRC do cara, botando no documento que apresentava na junta comercial. Agora, percebido isso, a junta comercial tem ligado, né, mandado um e-mail para o contador. Olha, você é o contador dessa empresa que está abrindo essa empresa? Em muitos casos, acontece que não. Falando nisso, a junta comercial fica ali na Associação Comercial de São Paulo, né? Não, é do lado ali? É, do lado. Prédio do lado. Isso. Qual é o risco de uma empresa quebrar propositadamente nas mãos do crime organizado? Podemos misturar várias coisas. Por conta dessas, que nem eu citei das fintechs, tem as contas ônibus, começou um movimento no agro e começou um movimento também, depois que, vamos dizer assim, espalhou no agro, também espalhou entre outras atividades comerciais, eu vou tirar empréstimo em banco e vou declarar a minha recuperação judicial. E eu transfiro todo o meu dinheiro antes de pedir a recuperação judicial para essa conta ônibus que ninguém consegue mais identificar onde está o dinheiro, né? Então, muita gente deu golpe em instituições financeiras com vamos dizer assim, uma recuperação judicial fraudulenta, né? Ou seja, de propósito. E aí acabou, assim, acha que está sendo esperto, e aí a conta dele entra numa conta ônibus de uma fintech, né? E dali o dinheiro dele é misturado com crime organizado. E aí ele está ferrado. E aí ele pode aparecer na carbono oculto. Ou seja, é o cara que quis dar um golpe e vai tomar um outro golpe, né? E vai ser muito pior do que o que ele tentou, né? Porque ele falar que ele não tem nada, que ele estava devendo para banco, ótimo, deu um golpe no banco. Perfeito. Só que depois o dinheiro dele vai para o crime organizado, aí ele vai ter problema com Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, porque se envolveu onde não devia se envolver. Tentou fazer falcatrua, entrou numa falcatrua muito maior. Isso aconteceu muito. Pode haver a participação de bancários aí.
Justamente dessas fintechs. Que aí pro lavador de dinheiro, para ele pouco importa se o cara está sonegando, se ele está querendo dar um golpe no banco, ou se ele é um membro de uma organização criminosa. Para o lavador de dinheiro, eu quero misturar tudo, para justamente quando vier a investigação, ninguém saber de quem é quem. Então, esse é o maior perigo. Então, eu sempre recomendo, faça tudo certinho, paga seus impostos, é alto, mas não se mete em transações que possam vir a ser suspeitas, porque você pode se meter num problema muito maior. É bom dormir com a cabeça no travesseiro, né? Com certeza. Sobre o caso das lojas americanas, como uma fraude de bilhões pôde passar despercebida por tanto tempo? Conluio gigantesco entre vários funcionários. Até aí é o que apontam as investigações. Então, foi generalizado, e assim, do alto comando, desde o presidente até diretores e os gerentes abaixo. Não funcionaria se não fosse desse jeito. Não funcionaria. Todo mundo muito bem remunerado, porque os bônus que eram pagos para quem participava da fraude eram altos, porque eles estavam inflando os resultados, então resultado alto, bônus altos. E aí todo mundo supostamente estava satisfeito, né? Mas tem uma hora que não vai aguentar, né? Tem algumas lojas abertas ainda, né? Isso. Não, eu acho que tem uma recuperação que está sendo planejada, é uma empresa que tem sócios, que tem recursos financeiros, mas que estão cuidando de primeiro arrumar a casa e para que não aconteça mais, né? Aí acho que também tem um pouco da cultura da empresa, né, de ser muito agressiva em metas, resultados. Então, acho que talvez ele aprender um pouco a lição de balancear um pouco isso, espero que tenha aprendido, né? Balancear entre metas, resultados e bem-estar dos funcionários, né? Para evitar isso. E também estabelecer novos controles internos de detecção e principalmente de denúncia da fraude. Acho que o canal de denúncia não funcionou como deveria funcionar, né? Eu só acho que eles tiveram uma sorte incrível, né? Porque existe nos Estados Unidos, e ela é uma empresa que tem ramificações nos Estados Unidos, a denúncia espontânea do funcionário. E o funcionário, se for detectada a fraude que ele denunciou, ele pode ser remunerado pelo tamanho da multa que a empresa vai tomar. Então, eu acho que eles correram um risco muito maior do que vamos dizer assim, do que foi o divulgado. Mas eles precisam corrigir a parte de controles internos, a parte de compliance, aprimorar, né? Amadurecer sempre é traumático, mas dá para resolver. Marcelo, você atuou em casos da Lava Jato e do Mensalão, né? Qual é a principal lição que o Brasil aprendeu ou não aprendeu com esses episódios? Eu acho que nós tivemos dois momentos. Nós tivemos um momento, vamos dizer assim, fantástico, onde depois das manifestações de junho veio a lei anticorrupção, o compliance começou a crescer no Brasil, né? Eu me lembro dos primeiros eventos de compliance, só participavam as multinacionais farmacêuticas aqui no Brasil, porque elas tinham que responder lá nos Estados Unidos por conta de conflito de interesses com médicos, em congressos, e um monte de regras que eles tinham para obedecer nos Estados Unidos e não importava em que região do mundo eles estavam. Com a lei anticorrupção em junho de 2013, um monte de empresas precisou criar seus departamentos de compliance. Então, teve um boom na atividade. Eu me lembro que eu contava os compliance officers, eu contava dos dedos na mão. Agora, tem um livro com os guias de profissionais de compliance,
Os guias têm 200, 300 páginas com os principais executivos da área, um melhor do que o outro, eu reconheço a maioria deles, né? E acompanhei a formação deles, e a gente tem visto, né, cada área com treinamento para os novos profissionais, tem grupos de trainee, de compliance, etc. E isso está crescendo. Então, essa é a grande, eu acho assim, vitória do acontecimento da lei anticorrupção e da Lava Jato. Também dentro das auditorias, as auditorias passaram a ter as suas áreas de compliance, ou que a gente chama de forensic, né? Que é onde, por exemplo, eu trabalhava numa das Big Four. Eu trabalhei em duas, na verdade, nessa mesma área, que é investigação de fraude e disputas. Essas áreas desenvolveram muito. Por exemplo, numa delas, quando eu cheguei, eu tinha seis pessoas no meu time. No auge da Lava Jato, para dar apoio aos times de auditoria, eu cheguei a ter 35, 40 funcionários, assim, de uma hora para outra, né? Então, realmente houve, e muitos desses profissionais que a gente formou, criou, hoje são compliance officers de outras empresas. E também, como não teve mais trabalho iguais aos da Lava Jato, obviamente você diminui o time. E esses profissionais alcançaram posições em outras empresas com muita facilidade. E eu tenho acompanhado a carreira de muitos deles. Eu sinto inveja dessa garotada indo tão bem. Eles são excelentes. A gente formou e tem sido formados vários grandes profissionais. Então a gente tem acompanhado esse pessoal por aí. Esse foi o lado bom da Lava Jato. O lado ruim foi quando parou. E aí nós estamos tendo reflexo até hoje. Nós estamos com uma sensação, e isso é espalhado, que você pode fraudar, pode roubar, que nada vai lhe acontecer. Então, isso, dentro do compliance, a gente chama o tom do topo, tone from the top. Sensação horrível essa. Se o topo não dá o exemplo, seja o executivo, o legislativo ou o judiciário, se eles não dão o exemplo, por que eu estou aqui embaixo? Eu vou respeitar normas e regulamentos, né? É sintomático. É sintomático, né? Então, se lá em cima pode, por que aqui embaixo não pode? Então, realmente algumas decisões do judiciário, algumas ações do executivo, alguns comportamentos do legislativo levam a essa piora que nós estamos enfrentando agora, que era uma coisa que eu previa já há uns 3 anos atrás, e infelizmente eu estou prevendo que muito mais coisa vai acontecer pela frente. Agora, muitos que foram presos na Lava Jato estão na rua, né? Sim, mas por decisões judiciais a gente tem que respeitar as decisões, né? Certo ou errado, né? Não se discute. Eu prefiro, vamos cumprir o que está decidido. Do ponto de vista técnico que eu digo na parte de compliance e investigação, não do ponto de técnico do jurídico, do direito, mas do compliance e da investigação, nenhum deles devia estar na rua. Pois é. Esse é o país que a gente vive, né? O que seria uma investigação ideal para o caso INSS, na sua visão técnica? Bom, 3 milhões de pessoas. São 3 milhões que estão na fila para conseguir um atendimento. Uma aposentadoria. São 6 bilhões de reais. O meu primeiro caso que eu tive com o INSS foi não sei se óbvio, vai lembrar que nem eu, a Georgina Iuscozia. Ah, sim. Quem não lembra dela? Isso. E uma coisa que eu aprendi nesse caso, quando se fala em INSS, eu me lembro que eu trabalhava como perito, né? Quando a gente trabalhava com número grande, a gente sempre trabalhava com a nossa planilha Excel em milhares, né? Para não dar muito trabalho para interpretar os números e no centavo, então a gente trabalhava com milhares de reais. No INSS já era milhões, porque era tudo conta de bilhão, né? Então, para você ter uma planilha com tudo com 10 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões, era muito difícil trabalhar. Então, a gente, de vez de fazer por milhar, a gente fazia por milhão, né?
E eu achava um verdadeiro absurdo, qualquer coisa. E ainda eu estava na época da inflação alta, né? Então era pior ainda. Né? E isso é uma coisa que eu aprendi. Então, sempre que você lida com INSS, os números são estratosféricos. Segunda coisa que eu aprendi, nada do que aconteceu sem a participação de profissionais internos do INSS. Então, no caso do SCOSE, era assim, era uma gangue de procuradores internos do INSS, funcionários da Procuradoria, né, isso especificamente no Rio de Janeiro. Né? Então, não se tira dinheiro do INSS sem o conluio, sem o conhecimento dos funcionários. Então... Está enraizado isso. Está enraizado. Então, eu diria o seguinte, a primeira coisa, eu acho que legislativo, né, seja CPMI ou qualquer coisa, e o executivo, infelizmente, tinham que trabalhar juntos. Né? Assim, e nomear uma investigação como se fazia na Lava Jato. Nós vamos fazer uma investigação independente. Uma equipe especializada em detecção de fraude, que conheça a tecnologia, que possa olhar computadores, transações dentro do INSS. Então, quando a gente fez... eu não fiz a investigação propriamente dita da Lava Jato, vamos dizer assim, mas eu fazia o apoio aos auditores. Então, a firma que eu trabalhava, ela tinha muito das empresas que estavam na Lava Jato, as empresas públicas. Então, o que eu fazia? Eu era o suporte da auditoria, porque a auditoria tinha que dar opinião sobre os balanços dessas empresas estatais. Então, a gente acompanhava a investigação e criticava a investigação. A gente basicamente era o auditor da investigação. Sim. Tá? E a gente pegou muita coisa que precisava ser corrigida, melhorada, etc. Então, a mesma coisa tinha que acontecer lá. Ou seja, ter uma investigação independente, um comitê de investigação. Então, por exemplo, eu me lembro, em alguns casos da Lava Jato que eu trabalhei, o comitê de investigação tinha a ministra Ellen Grace como presidente do comitê de investigação. Então, uma pessoa de respeito, uma profissional conhecida, de respeito, né, de bom trânsito, tanto na área privada quanto na área pública. Né? Então, era fantástico trabalhar com ela, né? E eu acho que isso também deveria ter sido aplicado nesse caso do INSS, formar um comitê de investigação, contratar-se uma empresa para fazer a investigação, acompanhada tanto pelo executivo quanto pelo legislativo, pela CPMI, e fornecer os dados e trabalhar com isso. Eu vejo na CPMI muita entrevista de gente de primeiro escalão. Eu não iria no primeiro escalão, eu iria segundo, terceiro escalão. Ali que você pode conseguir as informações que você precisa. Você chega a essa conclusão em razão da experiência obtida já durante alguns anos. Né? Exatamente. A gente, em algumas estatais, a gente chegava, na época da Lava Jato, era assim, porque você tinha que pegar os computadores das pessoas, dos profissionais, para fazer a análise, para ver quem estava envolvido e quem não estava. E era engraçado, né, triste, né, na verdade, que a gente chegava, olha, cadê esse funcionário aqui dessa área? Eu quero o computador dele. Nem sei quem você está falando. Como não? O cara trabalha 10 anos aqui. Nunca vi. Não conheço. Não conheço esse sujeito. E vários casos assim, de funcionários que recebiam salário, cargos comissionados, etc. O cara nunca apareceu na estatal para trabalhar. Ninguém na área, a área que ele estava alocado há 10 anos, nunca ninguém viu o sujeito. E era um baita de um fraudador. Não, a gente não sabe quem era o cara. Aí, alguns casos a gente pegou, foi até... Ou seja, pelo menos ganhava sem trabalhar. Isso. E aí a gente, o que fazia era mandava para a Polícia Federal investigar quem era o sujeito. Sim. E aí como era a Polícia Federal, quando apreendia o computador, ficava com a Polícia Federal, não vinha para a investigação. Como é que a fragilidade dos aposentados, muitos analfabetos funcionais, né, facilita esse tipo de crime?
Completamente, assim como a gente vê hoje em dia com essas ligações Celular. de celular. Eu fiquei até abismado outro dia, eu recebi uma ligação, todo mundo brincando aqui, né? Todo mundo fala que o nosso judiciário não funciona. Eu recebi uma ligação de inteligência artificial dizendo que o meu processo no STJ já tinha uma decisão e que se eu quisesse saber, digitar que eu receberia o boleto. Eu falei, pô, que maravilha, né? O STJ com inteligência artificial para ligar no meu celular. Né? Então você imagina, assim, alguém que está mais preparado, né, já sabe que isso é fraude, mas infelizmente as pessoas de mais idade que não têm, estão distraídas, assim, não têm uma atividade profissional, continuaram a fazer a sua atividade profissional, mesmo que seja num ritmo mais lento, ela vai perdendo essa capacidade de conexão com o dia a dia. E aí eu acho que os fraudadores se aproveitam disso. Aconteceu isso comigo como advogada. Um caso meu lá, eu recebi uma mensagem que eu havia ganhado, né, o caso, e precisava entrar em contato e tal. Mas eu em seguida eu liguei para o advogado. Exatamente. Não, caia nessa, isso é golpe, blá, blá, blá. É isso. E também esse tipo de golpe que hoje manda a foto da gente, o nome, pedindo dinheiro, dizendo que alguém está doente, você está precisando de dinheiro, e é mentira, né? Exato. E vai no seu nome. Infelizmente a internet produziu em larga escala. Quer dizer, antigamente o estelionatário dava golpe em 10, 20. Hoje o estelionatário de tecnologia ele dá golpe no mundo. É só falar português que ele está dando golpe. Sim. Qual é o risco de as provas serem anuladas por causa da condição política do processo? Eu não sei se tem um risco de prova ser anulada. Eu acho que a prova ela é anulada quando ela é mal feita, né? Ou seja, ela é mal produzida. Ela vai ter problemas quando você não atinge a todos os requisitos. Então, quando a gente fala de prova de tecnologia, você fez a cadeia de custódia corretinho? Só para explicar aqui para todo mundo que está nos assistindo. Cadeia de custódia, eu tirei o HD de um computador. Então, eu tenho que anotar num formulário de cadeia de custódia, eu tirei do computador um número de série tal, transferi para o HD com número de série tal. Aí eu cheguei seja na Polícia Federal ou na minha empresa, que a gente tem que fazer a investigação do que tem dentro daquele computador. Então, eu transferi do HD para o meu servidor número tal. Conferi, quando eu faço a transferência de um lugar para outro, tem o aparelho que a gente usa, ele gera o que a gente chama número de hash. E ele é sempre fixo, porque é o mesmo. Se eu não abrir os arquivos continuam iguais, eles não foram inalterados. Então, ele vai gerar um número aqui, como se fosse um CPF daqueles dados. Então, sair daqui, veio para cá, qual é o hash que gerou? Quando ele veio para cá, daqui do HD para o meu servidor, é o mesmo número de hash. Se não é o mesmo número de hash, eu tenho problema. Já está comprometida a prova. Então, a prova tem que ser muito bem documentada e construída para justamente ela não dar nulidade. Marcelo, como é que se faz para entrar em contato com você? É sempre pelo nosso site, que é o www.defexa.com.br. Eu também estou no Instagram, como Marcelo Gomes, o Contador. Né? Incentivo todo mundo peço a todo mundo, todos os empresários, que tenham um cuidado violento com a sua contabilidade, seja é o lugar sagrado da sua empresa, é a contabilidade. Eu tenho visto no judiciário muita gente perdendo processos por conta de não ter uma contabilidade. Até mais recentemente tivemos um caso aqui, o meu cliente não conseguia, como ele, vamos dizer assim, fazia tudo no caixa 2, ele não conseguia comprovar a renda dele. E aí ele perdeu tudo. Porque ele precisava de uma indenização e ele não conseguia comprovar a indenização com a companhia de seguro, que ele tinha uma renda. Então, e aí perdeu tudo. Por quê? Porque não tinha contabilidade em dia, etc.
E eu vejo várias dessas situações, seja com indenizações, disputa entre sócios, então. Tem situações absurdas com brigas entre sócios que são piores do que divórcio, em que a falta da contabilidade compromete muito o resultado que o dono da empresa esperava. Então, cuide da sua contabilidade. Marcelo, chegamos ao final. Muito elucidativa a sua entrevista. Eu agradeço muito. E, se você permitir, vou chamá-lo mais vezes aqui para a gente continuar a conversa. Fausto, foi um prazer vou voltar sempre que você precisar e sempre que me chamar. Foi maravilhoso. Muito obrigado. O prazer é nosso. Ao amigo espectador, o meu muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.